Obrigado, meu Senhor, porque mais uma vez nos deste essa oportunidade de aprendermos juntos, apesar da distância que estamos, mas a tecnologia nos une e nos ajuda a aprendermos um pouco mais como nos prepararmos para viver melhor nesse mundo e Amém. para estarmos na eternidade contigo. Amém. Eu pedi uma bênção especial sobre todos aqueles que estão registrados nesse curso, que todos possamos, ou agora presencialmente, ou depois no gravado, levarmos esses ensinamentos para a nossa vida. Seja com o pastor Edwin, para que ele possa ser iluminado pelo Santo Espírito e assim trazer novos ensinamentos que poderão fazer com que nós enfrentemos esta vida com mais coragem. Enfrentamos os desafios ao lado de Jesus. Amém. Pedimos e agradecemos, não que haja em nós mérito algum, mas no nome sagrado de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Melk, Elaine, que está aqui, Marina. Bem, nós vamos finalizar hoje esta pequena série de mensagens que a gente foi conversando um pouco sobre como enfrentar a dor e o sofrimento. Isso tem sido um tema de estudo de alguns anos para cá. Eu tenho tentado entender o mal, o mal que está ao nosso redor e como nós podemos ter ferramentas para enfrentar ele e também, claro, interpretá-lo da da melhor forma. Então, onde nós finalizamos esse assunto, fazendo uma recapitulação rápida, queria compartilhar a tela com vocês. Vamos ver aqui. Compartilhando aqui a tela. Bem, a, opa, tá, só um minuto, desculpa. Pronto, aqui. Então, esse foi nosso título, Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Nós começamos pensando um pouco, é muito importante tentar pensar e aprofundar e até repetir alguns conceitos para que eles possam ficar mais claros. Eu sei que quando a dor chega, quando o sofrimento nos cerca, talvez seja difícil a gente reagir da melhor forma. Mas eu espero que em algum momento tudo que a gente tem conversado possa fazer sentido e possa te ajudar. Aqui está chovendo, vai ter um fundinho de chuva aqui no vídeo. Mas se a gente parar para pensar, a presença do mal nos desafia. Porque nós não temos respostas rápidas, nós não temos respostas prontas, ainda que tentemos fazer isso. O mal a presença do mal nos desafia. E aqui eu dei apenas um exemplo, que você pode conhecer outros, mas de forma geral, no mesmo incidente, muitas vezes nós vemos pessoas que morrem, outras ficam gravemente feridas, outras saem ilesas, e nós tentamos encontrar uma resposta para isso. Então, buscamos sempre uma causa, buscamos um propósito, isso é praticamente uma reação natural. Este sociólogo tentou apresentar isso de uma forma muito interessante, através das percepções de religiões orientais e da nossa cultura secular em relação ao mal. Então, sempre vai buscar uma causa, uma resposta possível e um propósito. Mas talvez o mais honesto que poderíamos dizer é que não está tão fechadinho como nós gostaríamos. Então, nós começamos a falar que seria muito bom quando nós entendemos que neste mundo, neste momento, não há uma relação direta entre pecados e sofrimentos. O sofrimento não é para punir você, o sofrimento não é um castigo, o sofrimento é uma realidade deste mundo. E quando Jesus esteve aqui na Terra, ele tentou nos mostrar isso. Algumas pessoas falam assim, Deus é amor, mas também é justiça. Talvez a formulação não seja tão correta, porque nós não podemos colocar o amor de Deus
por um lado e sua justiça por outro. Deus é amor e justiça. É muito interessante que quando você se aproxima do texto bíblico, você vai perceber que a pergunta mais frequente diante do sofrimento não é por quê. A pergunta mais frequente é até quando? Então, mais que uma explicação, você busca uma resolução. E essa resolução vai vir. Então, nós nos enganamos quando queremos fazer julgamentos precipitados. E julgar pela situação da pessoa, se ela é abençoada ou amaldiçoada, se ela está sendo cuidada por Deus ou descuidada ou abandonada, enfim. E nós não podemos fazer isso aqui e agora. E o Salmo 92 fala um pouco sobre isso. Ele compara os perversos, as pessoas más, com a erva, e as pessoas boas, as pessoas que querem fazer o bem, com a palmeira. Então, talvez você veja que a erva cresce muito rápido e você já olha como eles estão prosperando. Mas tem que esperar. Tem que esperar para ver como vai ser o fim de tudo. Harold Kushner, ele nos ajuda a pensar um pouco diferente em relação à dor e ao sofrimento, quando escreve esse livro, quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Ele nos convida a pensar nesse salmo e entender que o que vem do Senhor é socorro. Do Senhor não vem o mal. Do Senhor não vem o castigo, a punição, a angústia, a dor, o sofrimento, não. Não uma relação direta entre pecado e sofrimento. O segundo que nós falamos é que nem tudo que acontece tem um propósito divino. Muitas pessoas pensam assim, não pergunte por quê, mas pergunte para quê, tem um propósito. E nem sempre tem. E nós falamos disso um pouco melhor quando Jesus esteve aqui na Terra, aliviar a dor de quem sofre. O quê? É mais importante que entender a causa, o porquê, ou encontrar um propósito. Para quê? Então, mais importante, diante do sofrimento à luz dos ensinamentos de Jesus e das obras de Jesus, não é entender um porquê, não encontrar uma razão, nem encontrar um propósito, porque nem sempre tem um propósito. Não, é para que você seja melhor, seja mais forte, você vai sair uma pessoa diferente depois dessa dor, depois desse sofrimento. Depende de como você vai reagir. Então, o mais importante é aliviar a dor e buscar alívio para a sua dor, do que tentar entender a sua causa ou um propósito. E Lucas, capítulo 13, tem uma ilustração bem interessante sobre isso. Philip Yancey, é bem interessante esse livro, onde está Deus quando começa a dor. A, e, e basicamente nesse livro, o que ele quer dizer é que o mais importante é entender que Deus está com a gente quando não sofremos. Deus está aí, Deus está presente. E esse texto, para mim, é muito bonito, quando Paulo diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar aos que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Nós somos consolados para consolar pelo Senhor. Ele nos consola para que possamos consolar. Então, se pudéssemos pensar em um propósito, e para quando vem a dor, quando vem o sofrimento, é dizer: Deus está comigo e Ele vai me consolar. Eu vou poder consolar outras pessoas que passarem por isso também. Na última conversa que tivemos, esse texto para mim é especial, Mateus 6:10, quando Jesus nos ensina a orar, e ele disse que nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como nos céus. Então, nós precisamos entender que nem tudo que acontece é vontade de Deus. Algumas pessoas, de uma forma até determinista, eles falam assim: não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então, querem dizer que tudo que acontece neste mundo e nas nossas vidas, individuais e coletivas, é vontade de Deus. E não é. Veja, isso talvez seja um desafio entender. Mas Deus, ele concedeu às criaturas um tipo de livre-arbítrio incompatível com o determinismo. Logo, é impossível determinar que todos os seres livremente façam o que Deus deseja. Ou seja, se Deus determina tudo o que eu vou fazer, eu não sou livre. Você não é livre. E o mau uso da nossa liberdade causa sofrimento a nós, e nós também podemos causar sofrimento para os outros, ou outros podem causar sofrimento a nós. Claro que isso é uma explicação para o mal moral, para o mal lógico. Não se explica tudo através dessa percepção do livre-arbítrio, mas começa a nos dar uma percepção.
de que Deus não tem a ver com muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Nós temos que orar e nos render para aceitar e viver a vontade de Deus. Em Atos capítulo 2, é muito interessante como Paulo fala sobre a morte de Jesus. Ele vai dizer assim, Jesus, ele foi escolhido por Deus para morrer, mas ele morreu nas mãos de homens perversos. Então veja como as coisas estão separadas. Jesus tinha que morrer, mas a crueldade, a humilhação, tudo que ele passou na cruz não era vontade de Deus. Isso foi causado por homens perversos. Então, até na morte de Jesus, nós podemos ver que o livre-arbítrio está em andamento. Deus respeita as decisões, as escolhas das pessoas. Até Mark Twain, né, de uma forma bem irônica, ele fala assim: você é livre para escolher, mas você nunca é livre das consequências. Alvin Plantinga, ele fala muito disso nesse livro, bem conhecido, Deus, a Liberdade e o Mal. E eu creio que entender isso faz muita diferença. É, o profeta Jeremias diz assim, falando no nome de Deus: eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal. Os planos de Deus nunca são de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseia. Os planos de Deus são planos de bem, são planos de prosperidade, de crescimento. Nunca a vontade de Deus vai causar dor ou sofrimento. E eu queria finalizar então com esse texto. Esse é o texto de hoje. Vamos tratar outro texto mais rápido, mas esse é o texto principal, Romanos 8:28. Talvez esse seja o texto mais mal compreendido de toda a Bíblia. Romanos 8:28, que eu gostaria muito que você pudesse parar e procurar na sua Bíblia. Esse texto, nas maiorias das traduções, nós lemos assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas pessoas sem reflexão usam esse texto como um mantra. Ficam repetindo em toda e qualquer situação. Então eles dizem, todas as coisas cooperam para o bem. Tive que fazer uma cirurgia, todas as coisas cooperam para o bem. Você caiu e machucou, todas as coisas cooperam para o bem. Seu pneu furou, todas as coisas cooperam para o bem. Você perdeu o avião, todas as coisas cooperam para o bem. Espera, isso não passa por um raciocínio simples. Nem tudo coopera para o bem. Então veja que interessante. Se você pega uma versão como a nova versão internacional de Romanos 8:28, você vai perceber uma nuance que faz muita diferença. Em Romanos 8:28, na nova versão internacional, diz assim: Deus age em todas as coisas. Isso muda muito. Aliás, isso muda tudo. Então, não são as coisas que cooperam para o bem, é Deus agindo em tudo para que seus propósitos possam se cumprir. E é muito interessante que esse verbo agir também pode ser traduzido como intervir. Então, eu acredito que Deus, por amor, participa dos nossos sofrimentos. Ele intervém, ele vem para dentro. Ele sofre conosco. Ele sofre por nós. Quando você lê a Bíblia com atenção, você vai perceber que o que o texto bíblico mais destaca em relação a Deus não é a sabedoria infinita, não é o poder infinito, mas o interesse infinito. Deus se importa. Deus sofre por nós e Deus sofre conosco. Isaías 49:15 fala dessa forma tão poética que talvez remotamente uma mãe possa se esquecer do seu filho. Mas Deus nunca vai se esquecer, porque Deus se importa. Deus sofre por nós e sofre conosco. Philip Yancey, mais uma vez, ele escreveu esse livro muito interessante, A Pergunta que Não Quer Calar. Nesse livro, ele relata este acontecimento. Ele, alguns dias depois deste fatídico dia,
14 de dezembro de 2012, ele esteve nessa cidade, em uma pequena escola de Newport, nos Estados Unidos. Um adolescente, apenas 20 anos, Adam Lanza, ele atira em 20 crianças e em 6 adultos. 26 pessoas foram mortas por ele nesse dia. Aliás, 27, porque ele, antes de fazer isso, atirou na própria mãe. Depois ele tirou a própria vida. Em meio a tudo isso que está acontecendo, o luto, os pais que perderam seus filhos, os namorados que perderam suas namoradas, suas esposas, porque todas as que morreram foram mulheres, Philip Yancey foi convidado a falar. Numa noite, ele está no palco, tem mais de 1.000 pessoas, 26 velas atrás dele, representando as vidas que foram perdidas. E ele começa dizendo: pais, não se esqueçam que Deus também perdeu um filho. Philip Yancey, ele nos leva a pensar que o único Deus que nós podemos apresentar para o mundo que sofre é um Deus que sofre também. Deus se importa. Deus sofre conosco. E veja que isso que Paulo continua dizendo em Romanos 8. Nós falamos de Romanos 8, 28. Agora veja Romanos 8, 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porque ele está falando do interesse de Deus. Deus se importa, Deus sofre. Deus está conosco. Deus não está contra nós. E esse último que eu quero deixar para que você possa pensar. Eu não sei como, eu não sei quando, mas de formas especiais, Deus pode transformar o mal em bem. Eu já escutei esta frase muitas vezes: Deus escreve certo em linhas tortas. É como dizendo que, em meio a toda essa confusão, Deus está aí no meio para tentar acertar as coisas. Bom, eu não creio assim. A história de José é uma das histórias mais interessantes para mim do livro de Gênesis. Tudo o que acontece com ele, ele era muito amado pelo seu pai, odiado pelos seus irmãos, ele termina no Egito, fica afastado da sua família quase por 20 anos, depois ele se torna uma pessoa muito importante no Egito, se reencontra com seus irmãos, ele toma uma decisão extremamente difícil de perdoar, de acolher novamente os seus irmãos, de reunir a sua família. E no final da sua história, os seus irmãos não estavam convencidos da bondade de José. Então vão dizer: José, você vai continuar sendo bonzinho conosco? Então José responde assim, Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20. Outro texto para você ler. Vocês, na verdade, tentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Veja que claridade na mente de José. Ele falou: vocês tentaram o mal contra mim. Eu sofri por causa de você. Não foi por vontade de Deus, não foi propósito de Deus. Não era o mistério de Deus para eu passar por tudo que eu passei. Não. Eu sofri por causa de vocês, mas Deus, de forma extraordinária, conseguiu transformar o mal em bem. Deus não escreve certo em linhas tortas. Ele escreve uma nova história. Deus cura o passado. Deus transforma o presente. Deus inspira o futuro. Aquele que está em Cristo, Paulo já falava, é uma nova criatura. Deus faz coisas novas. É isso que ele faz, coisas novas. Com o mal, com o sofrimento e com a dor que nos cerca, ele consegue fazer coisas novas. E eu termino falando dessa história. A história de C.S. Lewis me impactou muito. Sabe, C.S. Lewis escreveu 2 livros relacionados à dor e ao sofrimento. O primeiro livro se chama O Problema da Dor. Muito interessante, vale a pena ler. Ele trata o dilema e o enigma do mal
de uma forma lógica. E ele tem muito sucesso, na minha percepção. Todas as ideias que ele traz. Mas a esposa de C.S. Lewis vai ser diagnosticada com câncer. E ela vai perder a batalha contra o câncer. Ela vai falecer. Depois que ela morre, C.S. Lewis vai escrever esse livro, Anatomia de um Luto. Também traduziu como Anatomia de uma Dor. Ele vai descrever o que ele sente, o que ele passou. Agora ele lida com o mal, não de uma forma lógica, teórica. Agora é algo real, o que ele está acontecendo, o que ele está vivendo. E ele conta, né, nesse livro que o câncer deu uma trégua. A esposa e ele aproveitaram e foram para a Grécia. Não sei se algum de vocês conhece a Grécia. Conheço por fotos e amigos que estiveram lá. Eles se aproveitaram. Tiveram momentos muito felizes. E a esposa, com uma lucidez inimaginável, fala assim para C.S. Lewis: a alegria que eu estou sentindo faz parte da dor que eu vou sentir depois. Ela entendia que esse momento de muita alegria estaria ligado no futuro com a dor e o sofrimento que ela teria que passar. Depois que ela morre, C.S. Lewis pegou essa frase e ele inverte essa frase. E ele vai dizer assim: a dor que eu estou sentindo agora faz parte da alegria que eu vou sentir depois. Porque C.S. Lewis acreditava na ressurreição. C.S. Lewis entendia que se Cristo morreu e ressuscitou, aqueles que morrem em Cristo vão ressurgir. C.S. Lewis tinha esperança. Eu queria terminar dizendo isso para você. Se você está com dor, não permita que sua dor seja maior do que sua esperança. Espere. Espere o melhor. Espere o melhor. Coisas boas virão. Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai colocar as coisas no lugar que sempre deveriam ter estado. Ele prometeu isso. Por isso Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente, a dor que você pode estar sentindo, faz parte da alegria que você vai sentir depois, quando Deus restaurar todas as coisas. Creia nisso. Confia. Não perca a esperança. Dias melhores virão. Eu gostaria muito de orar por você, para que aconteça o que acontecer, você possa estar sempre nas mãos de Deus. Como está aí onde você estiver? Se você puder, queria te convidar a fechar os olhos para a gente orar. Querido Deus, obrigado por ser o nosso Pai. Um Pai que cuida, um Pai que sustenta, um Pai que se importa, um Pai que está conosco, um Pai que sofre por nós. Obrigado porque o Senhor tem planos, planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro, para nos dar esperança. Eu não sei como e eu não sei quando, mas o Senhor pode transformar o mal em bem. O Senhor pode aliviar a dor e o sofrimento, nos dar forças para continuar e renovar a nossa esperança, para esperar sempre o melhor. Que o teu Espírito nos sustente, desde hoje para todo sempre. É a nossa oração. Em Cristo Jesus. Amém. 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 Gente, muito obrigado.